A graça e a paz, meus irmãos. Então, estamos aqui em mais uma semana sem o nosso som na mesa, né? A gente está tentando melhorar cada vez mais para trazermos cada vez mais o melhor para você. E eu espero que você esteja conseguindo captar o som. Essa é a nossa oração. Nós pretendemos que na semana que vem seja a última semana sem termos nossa reunião presencial. Então, falarei para vocês, passarei isso na semana que vem, né, para que estejamos bem afinados. A reforma continua, está adiantada, mas precisamos saber, porque se acontecer algum problema nós vamos precisar adiar. E a minha oração é que estejamos todos juntos nisso. Quero mais uma vez agradecer a Deus pelo aniversário de casamento de 30 anos de casados de Dinho e a Semira. Nós estivemos lá ontem e podemos testemunhar, né, o aniversário e renovação das alianças, ou da aliança realizada com Deus, né? A minha oração é que vocês continuem ministrando o coração de vocês ao Senhor e que o casamento de vocês continue sempre firmado na rocha, para a honra e glória dele. Estamos caminhando em Romanos capítulo 13, nós retornamos a Romanos após a nossa primeira semana do ano, né, quando eu falei sobre como termos um 2022 feliz diante do Senhor, né? E agora eu quero caminhar novamente em Romanos, e aí estou falando sobre Romanos 13, nos versos 1 a 7. O amor, o juízo consciente das boas novas. Comecei hoje pela manhã falando sobre essa autoridade que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13. Esse é um texto complexo. O meu objetivo não é trazer um exegese do texto, mas passarmos por cima, né, para entendermos um pouco mais sobre o que ele quer nos dizer. E aí eu questionei, que autoridade é essa? Falamos sobre isso hoje pela manhã, e falei também que a autoridade é serva de Deus para cumprimento da justiça. E eu quero dar continuidade agora. Vamos lá? Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si, ou sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra. E a minha oração nesse momento é que nós estejamos em linha com a vontade de Deus, trazendo para nós os ensinamentos do seu Espírito. A minha oração é que tenhamos consciência do que a palavra de Deus diz para nós.
Talvez eu fale algumas coisas aqui, eu referencie em alguns textos que você não concorde ou não entenda, né? E aí eu peço que você, se não viu a mensagem de hoje pela manhã, você retorne. Hoje, ou vá lá no meu canal do YouTube, né? E aí você vai entender mais ou menos o que eu trouxe, tá? Então, de início, na continuidade desse texto, eu quero dizer que a submissão a essas autoridades é fruto de uma consciência de serviço a Deus. Vejam, o apóstolo Paulo diz que a autoridade, ela está a serviço de Deus, é chamada de ministro do Senhor. Tá? Veja o verso 5, capítulo 13 de Romanos 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E aqui, quando a gente fala de consciência, a gente fala de amor também. De manhã eu falei, ou pela manhã eu falei que esse texto é uma continuidade. Quando nós separamos Romanos 12 e Romanos 13, nós separamos por questões humanas, né? Pensamentos nossos, para que possamos entender mais da palavra de Deus. Mas há uma continuidade no texto, e aí vocês vão ver isso a partir do verso 8. Agora perceba o verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Por quê? Porque essa autoridade é instituída por Deus. Agora veja, a autoridade que é instituída por Deus, ela age conforme a vontade de Deus, o que nós vimos hoje pela manhã. Tá? Quando você vai para Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 a 9, Deuteronômio 6, 4 a 9, a Bíblia nos diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Agora veja, esse é o mandamento do Senhor a partir do Antigo Testamento. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, quando Deus dá essa palavra ao seu povo, Ele dá a palavra com o intuito de discipulado, tá? Para que os pais ensinem a seus filhos a amarem o Senhor da mesma forma. Por que você está trazendo isso agora, Emilson? Porque, na realidade, tanto a autoridade que é instituída por Deus, como as pessoas que não são autoridades nesse sentido, né, nós fazemos tudo isso por amor. Tá? Então, veja, quando a gente vai para Mateus capítulo 22, os versos 34 a 40, a gente percebe Jesus confrontando um perito na lei, uma autoridade, né? E que simplesmente ele questiona: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí o Senhor simplesmente responde, baseado em Deuteronômio capítulo 6, é o texto que nós acabamos de ler, e ele traz o segundo mandamento que está lá em Levítico, tá? Então, a gente, quando fala de autoridade, a gente está falando sempre de alguém que é servo de Deus para proteger, né, a lei. Veja, a gente viu antes em Romanos, se não houvesse lei, tudo virava bagunça. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente olha para Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, capítulo 10, a gente percebe tudo isso. E essas autoridades, elas são instituídas por Deus exatamente para resguardar tudo isso. Tá? É interessante que nós acompanhemos tudo isso para que entendamos. Eu vou trazer um texto longo, muito longo, mas é só para que vocês entendam o contexto.
E eu quero trazê-lo agora como prova da constituição da autoridade, da obediência em amor. Tá? João capítulo 18, nos versos 28 e 19, aliás, João 18, verso 28, a capítulo 19, verso 16. É um texto longo do encontro de Jesus Cristo, vamos dizer assim, com Pilatos. Eu poderia trazer tantos outros textos, mas você vai entender melhor o que eu vou falar se você for para a mensagem hoje pela manhã. Jesus é levado da casa de Caifás para o pretório, tá? Já estava amanhecendo, os judeus que estavam liderando tudo isso não queriam se contaminar, não entraram no pretório, tá? E colocam ele diante de Pilatos. Pilatos, no verso 29, sai para falar com eles e pergunta: que acusação vocês têm contra este homem? Eles respondem: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Depois a gente percebe um diálogo entre Pilatos e Jesus Cristo. Tá? Então veja como essa questão acontece. No verso 32, isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Veja como Deus usa as autoridades, tanto judaicas como Pilatos, né, para que o projeto dele acontecesse. Pilatos, no verso 33, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus simplesmente pergunta para ele. Veja como Jesus confronta a autoridade. Essa pergunta é tua? Outros falaram a meu respeito. Pilatos responde com a questão: acaso sou judeu? Foram seu povo e seus chefes de sacerdotes, veja, está falando de autoridades, que entregaram você a mim. Que é que você fez? Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Questiona Pilatos. Jesus confronta novamente a autoridade. Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus confronta novamente a autoridade. Pilatos questiona: mas o que é verdade? Esse é um questionamento que todos, ou a grande maioria, traz até hoje quando nós falamos sobre a verdade. O que é verdade? Ele sai, né, e vai conversar novamente com os judeus, e dizendo simplesmente: eu não acho acusação nenhuma nesse homem. A história anda, capítulo 19 começa, e já no verso 1, Pilatos manda açoitar Jesus, bater em Jesus Cristo, né? Darem chicotadas em Jesus Cristo. Os soldados teceram a coroa de espinhos, essa parte você já conhece. O fato é que Jesus foi maltratado, tá? E aí Pilatos sai, reencontra a liderança judaica e disse: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum, né, de acusação. Jesus foi trazido para fora. Agora veja o verso 6, onde literalmente diz que estavam lá os chefes dos sacerdotes. Eu quero adiantar para o verso 9. A gente está em João capítulo 19, verso 9. Tá? Pilatos volta para dentro do palácio e pergunta a Jesus: de onde você vem? Jesus não lhe deu resposta alguma. Você se nega a falar comigo? Pilatos fala: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? A fala de Jesus é outro confronto para Pilatos. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima.
Essa fala, para mim, mostra claramente que a autoridade passa a ser serva do Senhor. Eu pela manhã citei, independente se é uma autoridade que conhece a Deus ou não, porque a gente está falando daquilo que a gente crê, e a gente crê que Deus lidera toda essa estrutura que a gente encontra aí, tá? Então, nesse sentido, Pilatos volta para conversar com os chefes dos sacerdotes, e eles simplesmente não aceitam. Nós queremos crucificá-lo, tá? Nós queremos crucificá-lo. E eu quero chamar a atenção agora para o verso 15, quando, diante de tudo isso, Pilatos pergunta, e veja como Pilatos faz a pergunta. No verso 15, Pilatos diz, devo crucificar o rei de vocês? E aí os chefes dizem, nós não temos rei, senão César. Essa é a fala. Irmãos, percebam, a submissão a essas autoridades é fruto de uma consciência de serviço a Deus. Quando nós obedecemos como consciência de serviço a Deus. Quando eles se colocam como autoridades de justiça sobre nós, eles devem se colocar exatamente como servos de Deus. Emilson, você está falando como se todo mundo tivesse que ser crente. Não, eu não estou falando de crença aqui, eu estou falando da administração de Deus sobre a história da humanidade. É por isso que eu trago um segundo ensinamento que o texto me traz. Aonde não há serviço a Deus, não há submissão. Não há submissão se não é serviço a Deus. Se for injustiça, e aí, tudo que eu falei hoje pela manhã, se for injustiça, não é serviço a Deus. Tá? Nós temos do Gênesis ao Apocalipse o que é serviço para Deus diante de todas essas autoridades. O que Deus traz para o povo de Israel, depois traz para a igreja, né? Nesse sentido, o que não é serviço a Deus não é passivo de submissão. Veja, quando o apóstolo Paulo diz, todos devem sujeitar-se às autoridades. Tá? Agora veja o verso 2. Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui, e esse é um problema desse texto, porque se eu começo a perceber que eu devo ser submisso a qualquer autoridade, porque Deus o faz servo, né, sem entender o papel dessa autoridade, eu vou entender que eu tenho que fazer o que ele quer. Ou que essa autoridade quer. E não funciona assim para o Senhor. Veja o verso 3. Os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Então, se eu pratico o bem, qual é o motivo que eu serei maltratado? Que eu serei preso, injustiçado? Veja o verso 4. Pois é serva de Deus, ou seja, a autoridade é serva de Deus para o seu bem, para o meu bem. Mas se eu pratico mal, eu devo ter medo, pois ela não porta a espada, símbolo da justiça, sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E quando a gente fala de praticar mal, a gente fala exatamente dos textos que eu citei, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de abandonar o jovem, a viúva, o órfão, de não olhar para o estrangeiro, para o sofrido, para o abandonado. A gente olha para todos esses textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento para justificar tudo isso aí. Então, eu não devo temer, porque se eu faço aquilo que o Senhor quer para mim, dando um bom testemunho, e que a gente vai trabalhar isso semana que vem, não há por que temer. Então, é por isso que ele diz que nós precisamos ser submissos à autoridade. Essa palavra submissão aqui é interessante, né? E eu não vou nem entrar na onda do casamento, porque quando a gente fala, a gente vê confusão nisso tudo. Mas veja,
a submissão aqui está ligada à autoridade ser serva, diácono do Senhor. Instrumento da justiça. Se não é servo, se não é diácono, se não é instrumento de justiça, perde autoridade, porque quando a gente viu lá, estudando a palavra no original, que é dizer autoridade, é exatamente exemplo. Ou dentre os conceitos de autoridade diante da palavra que é trazida, né, é exemplo. No entanto, quer ver, quando eu falo sobre autoridade em relação a Emildson ser pastor de Betânia, dos membros de Betânia, né? Se a gente for olhar assim, de uma forma mais religiosa, das ovelhas de Betânia, né? Que autoridade Emildson tem? A Bíblia diz que a única autoridade, isso é o apóstolo Pedro que diz, que a única autoridade que Emildson tem é a sua vida. Essa autoridade do exemplo, do testemunho. Se eu não vivo aquilo que eu prego, perco toda a minha autoridade. É assim que deve ser. Agora vejam, quando eu passo, ou quando eu chamo para mim, Mateus capítulo 22, os versos 15 a 21, Mateus 22, 15 a 21, quando os judeus, os fariseus saem e planejam um meio de enredar Jesus Cristo em suas próprias palavras, né? Esse texto me traz uma informação interessante, quando se fala, por exemplo, de imposto, né? Veja, verso 16, enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas ou não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. É isso mesmo, mas na realidade eles estavam ali meio cercando Jesus Cristo. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, veja, Jesus confronta, né? Jesus meio que, vocês estão pensando o quê? Eu sei o que vocês estão fazendo, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem minha moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário, uma moeda que era um dia de trabalho. Ele lhes perguntou, de quem é essa imagem? E essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre pagar imposto, em Romanos capítulo 13, né, tudo indica que Paulo está falando da mesma coisa. Tá? É digno pagar imposto? É digno quando você vê o que o imposto paga. Né? É digno pagar imposto quando você tem água salutar para beber, água encanada. É digno pagar energia quando você tem boa energia. É digno pagar internet quando você tem boa internet. É digno pagar pedágio quando você tem boa estrada. Mas a gente sabe que no Brasil, por exemplo, isso não acontece, né? É digno você ter um bom plano de saúde, aliás, um bom plano de saúde, não, um bom sistema de saúde, porque você paga o imposto. É digno você não precisar pagar escola para os seus filhos, porque você tem uma boa educação, porque você paga imposto. É digno professores bem remunerados, isso tudo é digno. Mas nós não temos. Que tipo de autoridade nós temos? Esse é o problema. E aí eu quero chamar você um pouquinho para Provérbios 29. Provérbios 29, nós temos alguns versículos sobre governantes em Provérbios 29, verso 2, verso 12, verso 14, verso 26. Mas eu quero chamar a sua atenção para dois versos, verso 2 e verso 4. Né? Salomão diz assim, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O rei que exerce a justiça, verso 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Como obedecer a
o rei ou a autoridade ímpia. Como obedecer a autoridade ímpia? Que você vê corrupção, roubo. Como obedecer? Como? Não dá para obedecer, porque quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, amando ao Senhor, não tem como obedecer. Como obedecer ao rei que gosta de suborno, que leva as pessoas à ruína, né? Que simplesmente promete e não cumpre? Como? Como obedecer um líder político que simplesmente aparece na tua porta em tempos de eleição para prometer um bocado de coisa que você já sabe que ele não vai cumprir? É disso que o texto fala, e é disso que eu falo quando eu digo que onde não há serviço a Deus, não há submissão. Não tem como eu me submeter a autoridades ímpias, corruptas. Não tem. Gente que vive passando de partido a partido, procurando satisfazer seus desejos próprios, a população, mais nada. Né? O Chico Anísio tinha um personagem, né, Justo Veríssimo, que naquela época era atualizadíssimo, e hoje ele continua. Então, a gente percebe essas coisas quando a gente tenta entender esse texto de Romanos capítulo 13. E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos, né? Poucos. A Bíblia está cheia, mas eu quero trazer poucos exemplos mesmo, porque já se foram 25 minutos de mensagem, eu preciso encerrar. Atos capítulo 4, nos versos 13 a 20, Atos 4, 13 a 20. Antes de trazer Atos, eu quero trazer Lucas 13, versos 31 a 33. Né? Porque eu quero trazer o nosso mestre primeiro, o nosso Salvador primeiro. Veja o que o texto bíblico, Lucas capítulo 13, versos 31 a 33 diz. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia, vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Jesus responde: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje e amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jesus cita a palavra de Deus, Jesus confronta a autoridade, Jesus desobedece a autoridade. Diz: se ele quiser me matar, sinto muito, vai ter a hora certa para ele me matar. Eu não vou me esconder agora. Porque vai ter a hora certa, o motivo certo, né? E o momento será quando já está escrito. Vejam, essa fala de Jesus Cristo. E aí ele chama o líder político, o líder político de raposa. Né? Atos capítulo 4, nos versos 13 a 20, esse texto é um texto conhecido, vocês conhecem ele, né? Pedro e João estão na escadaria do templo e aí encontram uma pessoa, um aleijado, e aí eles abordam aquela pessoa, porque na realidade ele estava pedindo esmola. E aí Pedro diz: eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. E aí Pedro diz: levanta-te e anda. Levante e ande. E aí Pedro dá a mão, aquele homem levanta, sai pulando, né, para dentro do templo, todo mundo vê aquilo, a confusão acontece. E aí eles são presos por causa disso. São presos porque simplesmente foram usados por Deus em cura de alguém. Verso 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles.
Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome, o nome de Jesus. Eles curaram, todos viram, não podemos fazer nada, mas veja, vamos chamá-lo, a gente dá uma prensa neles, né? E aí a gente diz: vocês estão proibidos de falar nesse nome. Eu quero chamar sua atenção para os versos 18 a 20. Eles chamaram, né? Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqui você tem dois homens comuns simplesmente confrontando as autoridades e dizendo para eles: não vamos fazer o que vocês estão querendo que façamos, porque não damos ouvidos aos homens. E a gente sabe simplesmente que pessoas sofrem por causa disso ainda hoje. A exemplo do primeiro mártir da igreja, Estevão. Isso está em Atos 7, nos versos 51 a 53. Na realidade, Atos capítulo 7 é todo o relato do discurso de Estevão, né, e da sua defesa. E aí os versos 51 a 53 trazem o seu apedrejamento. O povo rebelde, essa fala de Estevão, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Agora veja a fala pesada de Estevão para a liderança judaica, e o texto bíblico diz que eles não suportaram isso. Pegaram em pedras e mataram Estevão a pedradas. E eu quero encerrar com o texto, tenho mais dois textos, mas quero trazer o texto de 2 Coríntios capítulo 11, nos versos 16 a 31. Esse é um contexto, é longo, mas eu vou falar pouquíssimo sobre ele. 2 Coríntios 11, 16 a 33. Tá? O apóstolo Paulo falando de si. É o apóstolo Paulo falando de si. E a gente está falando de alguém que perseguiu muito a igreja, que batia muito nas pessoas, que maltratava muito o povo de Deus. Alguém que, quando Ananias foi chamado por Deus para ir até ele, para dizer para ele, falar sobre o seu chamado, né? Ananias questionando a Deus, Deus olha para o seu enviado e diz assim: Ananias, vai lá porque eu vou ensinar a essa pessoa, a esse homem, né, quanto vale sofrer pelo meu nome. Quanto vale sofrer pelo meu nome? Então, simplesmente, o apóstolo Paulo vem falando dos sofrimentos dele, mas eu quero trazer somente o que é referencial, né, diretamente ao sofrimento por causa da sua liderança. Veja no verso 23, final do verso 23, quando ele diz: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. No verso 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Né? E ele continua falando do sofrimento, dos sofrimentos dele, mas eu estou destacando somente as perseguições por causa, ou com as sofridas pela liderança, por causa do Evangelho. Vá lá para o 32, 2 Coríntios 11, 32. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Irmãos, aonde não há serviço a Deus, não há submissão. Não dá para me submeter
a um governo que não serve a Deus. Não dá. Porque Deus me chamou para restaurar visão dos cegos. Colocar roupa sobre o nu. Abrir simplesmente o ouvido do surdo. Visitar aquele que precisa ser visitado. Abraçar o estrangeiro. Dar comida ao faminto. Dar saúde ao doente. Estar com a viúva. Estar com o menor abandonado, o órfão. Não dá para ser submisso a governo que não olha para quem o Senhor olha. 2 Timóteo capítulo 3, os versos 10 a 12, aqui já é o apóstolo Paulo falando para seu discípulo. 2 Timóteo 3, 10 a 12, o apóstolo Paulo diz: mas você, a Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Preste atenção. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma das coisas que eu questiono, né? Por que a igreja no Brasil é tão bem aceita? Por que a instituição religiosa evangélica no Brasil é tão bem aceita? E por mais que você me diga que tem perseguição no Brasil, você não conhece perseguição, né? Não conhece. Essa é uma questão que eu trago sempre em púlpito, e eu não falo de hoje, eu já trago isso há mais de 20 anos. Porque o apóstolo Paulo diz claramente que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A gente vai para Mateus capítulo 25, versos 34 em diante. Tá? Então, nesse sentido, quando Jesus diz que o rei vem para buscar os seus, né? E quem são os seus? Está aí, os versos por ali, 38 em diante, você vai perceber. Pesquise sobre o que a tradição diz ou relata em referência à morte dos apóstolos, como eles morreram. Pesquise. Pesquise sobre a igreja perseguida hoje em dia. Pesquise. Para você perceber, né, o que é a autoridade diante de Deus. Então percebamos. Precisamos entender claramente quem é essa autoridade. Não é porque cita a Bíblia, fala em nome de Deus, que se diz autoridade. Quem é a autoridade? Quando a gente vai para o texto bíblico, o que é a autoridade? A autoridade é serva de Deus para cumprimento da justiça. Passou da justiça de Deus. Lembra aí de Mateus capítulo 5, aliás, Mateus 6, verso 33. Vocês estão preocupados em conseguir essas coisas? Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E quando a gente fala da justiça de Deus, a gente fala de tudo isso que eu falei hoje de manhã. A gente fala de proteger o abandonado, de trazer o estrangeiro para perto de nós, de dar comida ao faminto, roupa ao necessitado, aquele que está nu, de visitar o doente, de estar preso como o preso está. Né? Essa é a questão que traz autoridade. A justiça de Deus funciona assim. Proteção do órfão, da viúva. Né? Nesse sentido, essa autoridade. Né? Como é que a gente pode chamar autoridade a alguém que olha para o seu bolso, para aumentar o próprio salário, que não olha para os necessitados, que quando é para a educação não tem dinheiro, mas tem dinheiro para campanha política? Como é que a gente pode chamar isso de autoridade? Não dá. E por isso o apóstolo Paulo diz que quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido. Então, nesse sentido, a autoridade é serva de Deus para cumprimento da justiça. A submissão a essas autoridades é fruto de uma consciência de serviço a Deus. Se você ama ao Senhor, como é que você não denuncia essas coisas? Se você ama ao Senhor, como é que você continua aceitando essas coisas? Né? Serviço a Deus tem a ver com tudo isso que eu tenho falado. E onde não há serviço a Deus,
não há submissão, não tem como haver. Né? Você, quando olha para a Bíblia, você percebe isso. Em momento algum, Deus disse para o povo de Israel coadunar com as autoridades fora dele. Em momento algum, Deus diz para a igreja coadunar com as autoridades fora dele. E quando falo de autoridade, falo do que eu vim falando já. Enfim, Romanos capítulo 13, nos versos 7 a 8, agora para encerrar realmente. Romanos 13, 7 a 8. Quando o apóstolo Paulo diz, aí eu quero chamar a sua atenção mais no verso 8, quando ele diz assim, ó, deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, honra. Perceba o verso 8, que é a continuidade. E aí nós vamos continuar nesse texto a semana que vem, quando ele diz, não devam nada a ninguém. Perceba, você deve ser fiel no imposto, no tributo, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. De uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, essa questão de ser submissa à autoridade tem a ver com obediência ao Senhor em amor também. Enfim, o apóstolo Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, nos versos 1 a 4, que a gente precisa orar pelas autoridades. E, na realidade, o apóstolo Paulo diz que a gente precisa orar pelas autoridades porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Então precisamos orar para que nossas autoridades entendam que são servos do Senhor e qual é o papel deles diante do Senhor. Vamos orar? Deus, 2022, ano de eleições no nosso país. Elegeremos presidente, senadores, deputados federais, estaduais, governadores. A minha oração, Senhor, é que nessas eleições nós possamos entender qual é a Tua vontade, porque muitos baterão as nossas portas, muitos manifestarão a vontade de estar em nossos púlpitos, muitos escondidos até então aparecerão, muitos falarão em Teu nome, muitos citarão versículos. A campanha a presidência da República está aí, e Tu já estás percebendo, Senhor. Aliás, eu estou falando de forma humana, porque Tu sabes o que acontece nos bastidores. Na realidade, quem precisa perceber somos nós. Precisamos perceber o quanto estão usando os evangélicos para angariar seus votos. Nos bastidores, todos eles dizem que os evangélicos farão a diferença. Mas que diferença é essa, Senhor? Que diferença é essa? Porque a Igreja de Deus não deve legislar em prática própria, em vontade pessoal. A Igreja brasileira devia estar na rua, olhando para o morador em situação de rua, para os abandonados, para os menores, para os maltratados, para as mulheres que estão sofrendo, apanhando dos seus companheiros em casa, para os filhos abandonados pelos pais. A Igreja de Deus, ou chamada Igreja de Deus, deveria estar olhando para a saúde desse país abandonada pelos políticos. A Igreja de Deus devia estar olhando pela educação desse país abandonada pelos políticos. A segurança, o país está entregue à marginalidade. A Igreja de Deus apoia os líderes políticos e esquece de tudo isso. Quem nós iremos votar? Ou quem iremos eleger, Senhor? Quem elegeremos, quero dizer? Precisamos pensar em tudo isso. Quem é a autoridade que o apóstolo Paulo fala? Então, nesse sentido, Senhor, ilumina-nos com Teu Espírito, para que possamos entender o que o Espírito tem a dizer, para que não seja confundido trabalho de Deus com partido político.
precisamos entender o que é ser igreja sem religiosidade, para que entendamos o que realmente Tu queres para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sempre faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que sejamos instrumento da justiça onde estivermos para a honra e glória dele. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana transformadora. Que o Senhor te dê consciência do teu papel diante da sociedade para a honra e glória dele. Deus te abençoe.